Hoje vamos mergulhar em um assunto que poucos realmente compreendem em sua profundidade. Quando falamos sobre o inferno, a maioria das pessoas imagina imediatamente um lugar de castigo eterno, preparado especificamente para punir a humanidade. Mas essa compreensão está fundamentalmente equivocada. A verdade escriturística revela algo completamente diferente. Algo que vai transformar a maneira como você enxerga toda a narrativa da redenção. O inferno não foi criado tendo você em mente, nem foi projetado para ser o destino de qualquer ser humano. Vamos começar pelo princípio, pela origem de tudo. Nas Escrituras Sagradas, encontramos revelações claras sobre a criação do inferno e seu propósito original. Quando lemos atentamente os textos bíblicos, descobrimos que o fogo eterno foi preparado especificamente para o diabo e seus anjos. Isso está explicitamente declarado em Mateus 25:41, onde o rei diz aos que estão à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Note bem essas palavras: preparado para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Essa distinção não é um detalhe pequeno ou irrelevante. Ela revela todo o coração do plano divino e a natureza da tragédia que é a perdição humana. Deus nunca olhou para a humanidade e pensou: vou criar um lugar de tormento eterno para essas criaturas. Absolutamente não. O inferno foi criado em resposta a uma rebelião específica, a rebelião de seres angelicais que escolheram se opor diretamente ao Criador. Foi uma medida tomada contra entidades espirituais que, em plena luz e conhecimento da glória divina, optaram pela insurreição. Para entendermos completamente isso, precisamos voltar ainda mais no tempo, antes mesmo da criação da humanidade. As Escrituras nos dão vislumbres de um evento cósmico monumental, a queda de Lúcifer. Este ser, descrito como o querubim ungido, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, habitava no Monte Santo de Deus. Ele andava entre pedras afogueadas, tinha uma posição de honra e proximidade com o Criador. Mas em seu coração nasceu algo que mudaria o curso da história cósmica: o orgulho. Isaías 14 e Ezequiel 28 nos fornecem detalhes fascinantes sobre essa queda. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, decidiu que não queria mais servir, mas sim ser servido. Ele disse em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 5 declarações de eu, 5 afirmações de autoexaltação. Foi uma rebelião deliberada, consciente e completamente inexcusável. E essa rebelião não foi solitária. O livro de Apocalipse nos revela que 1/3 dos anjos celestiais seguiu Lúcifer em sua insurreição. Apocalipse 12:4 descreve simbolicamente que a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Esses seres angelicais, criados para adoração e serviço, escolheram a traição. Eles tinham pleno conhecimento de quem era Deus, viviam em sua presença, conheciam sua glória de forma direta, sem véus, e ainda assim optaram pela rebelião. Foi para esses seres rebeldes que o inferno foi criado. O fogo eterno, o lago que arde como enxofre, a separação eterna da presença de Deus, tudo isso foi preparado como consequência justa e apropriada para a rebelião angelical. Estes seres não tinham desculpa, não tinham ignorância, não tinham fragilidade humana para justificar suas escolhas. Eles pecaram com pleno conhecimento e deliberação, e para eles foi preparado um destino eterno de separação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou em um jardim perfeito com tudo que precisavam. O plano original nunca incluiu morte, sofrimento ou separação eterna. A humanidade foi criada para comunhão com Deus, para viver eternamente em sua presença, para governar a criação
em harmonia com o Criador. O inferno simplesmente não fazia parte do plano divino para os seres humanos. Isso é absolutamente crucial de entender. A entrada da humanidade na tragédia eterna aconteceu não porque Deus desejasse isso, mas através do engano. A serpente, que é identificada claramente como Satanás, enganou Eva. Ela não tinha a mesma compreensão plena que os anjos rebeldes tinham. Ela foi seduzida, enganada por mentiras sutis que distorciam a verdade sobre Deus e suas intenções. Adão e Eva pecaram, sim, mas sua queda foi categoricamente diferente da rebelião angelical em termos de conhecimento e circunstâncias. E aqui está uma verdade maravilhosa. Imediatamente após a queda, Deus providenciou um caminho de redenção. Gênesis 3:15 contém a primeira promessa messiânica, o proto-evangelho, onde Deus declara que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Desde o primeiro momento da queda humana, Deus já estava implementando um plano de resgate. Ele nunca fez isso pelos anjos caídos. Para eles, não há redenção, não há evangelho, não há segunda chance. Mas para a humanidade, Deus imediatamente começou a trabalhar na restauração. Pense nisso por um momento. Se o inferno tivesse sido criado para a humanidade, se esse fosse realmente o destino pretendido para nós, por que Deus se daria ao trabalho de criar um plano de salvação? Por que Ele enviaria seu Filho para morrer por criaturas destinadas ao inferno de qualquer forma? Isso não faria sentido algum. O próprio fato de que existe um evangelho, uma boa notícia de salvação, prova que o inferno nunca foi o destino pretendido para você. A cruz de Cristo é a maior evidência de que a humanidade não estava destinada ao fogo eterno. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cada palavra dessas escrituras grita a verdade de que o plano de Deus sempre foi a salvação, nunca a condenação. O apóstolo Pedro esclarece ainda mais quando afirma que o Senhor não é tardio concernente à sua promessa, como alguns creem que há tardança, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém pereça. Não é o desejo do coração de Deus que qualquer ser humano termine no fogo preparado para o diabo. Toda a paciência divina, toda a extensão da graça, todo o trabalho do Espírito Santo é direcionado para trazer as pessoas de volta para casa. O apóstolo Paulo reforça isso em sua primeira carta a Timóteo, dizendo que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não alguns, não um grupo seleto, mas todos. Deus estendeu suas mãos o dia todo a um povo rebelde, diz Isaías. Ele bate à porta do coração humano. Ele convida, ele chama, ele atrai. Tudo isso seria completamente contraditório se o inferno tivesse sido criado para a humanidade. Então, como é que seres humanos acabam nesse lugar que não foi feito para eles? A resposta está na escolha. Assim como Adão e Eva escolheram acreditar na mentira da serpente, ao invés de confiar em Deus, cada pessoa que termina separada de Deus eternamente faz essa escolha. Não porque Deus deseja isso, não porque foi criado para isso, mas porque a liberdade genuína inclui a terrível possibilidade de rejeitar o amor de Deus. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: "Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste." Note a ênfase. Eu quis, mas vós não quisestes. O inferno está cheio de gente que Deus quis salvar, mas que escolheu a rejeição. Não é falta de desejo da parte de Deus, não é falta de provisão,
não é porque foi criado para eles. É pura e simplesmente escolha. Quando compreendemos isso, toda a tragédia da perdição humana se torna ainda mais aguda. Não é como se as pessoas estivessem indo para um lugar que sempre foi seu destino. Elas estão invadindo um espaço que foi preparado para outros. Estão escolhendo um fim que nunca foi pretendido para elas. É como alguém que abandona um palácio preparado para si e decide viver em uma prisão que foi construída para criminosos condenados. A justiça de Deus é perfeita, mas ela opera de maneiras que frequentemente não compreendemos completamente. O inferno existe como uma necessidade da santidade de Deus. Um Deus perfeitamente santo não pode permitir que o pecado, a rebelião e a maldade permaneçam sem julgamento. Mas o destino original desse julgamento era para seres angelicais que pecaram sem engano, sem fragilidade, em plena luz. A humanidade só entra nesse julgamento através da identificação voluntária com a rebelião. Quando uma pessoa rejeita consistentemente a graça de Deus, quando ela diz não ao Espírito Santo que a convence, quando ela escolhe viver independente de Deus, ela está essencialmente dizendo: eu escolho o caminho de Satanás. Eu escolho a rebelião ao invés da submissão. Eu escolho o meu próprio caminho ao invés do caminho de Deus. E Deus, respeitando essa escolha, eventualmente diz: seja feita a tua vontade, assim como respondeu a rebelião angelical. C.S. Lewis disse algo profundo sobre isso. No fim, há apenas duas classes de pessoas: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz no fim, seja feita a tua vontade. O inferno, nesse sentido, é Deus concedendo às pessoas o que elas consistentemente escolheram: uma existência sem Ele. Elas não queriam sua presença em vida, elas resistiram sua graça, rejeitaram seu amor, desprezaram seu sacrifício. O inferno é a ratificação eterna dessa escolha. Mas aqui está o que você precisa entender profundamente. Você não precisa ir para lá. Ninguém precisa. O Evangelho é a declaração gloriosa de que há um caminho de escape, uma porta aberta, uma provisão completa para que todo ser humano evite o destino que foi preparado para o diabo. Jesus Cristo veio especificamente para destruir as obras do diabo, para libertar aqueles que estavam cativos, para abrir o caminho de volta para o Pai. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que o próprio Criador do universo tomou sobre si as consequências do pecado humano. Ele, que nunca pecou, se tornou pecado por nós. Ele, que merecia toda adoração e glória, foi pendurado nu em uma cruz, zombado, cuspido, açoitado e morto. E por quê? Para que você não precisasse ir para o inferno. Para que o fogo preparado para o diabo não precisasse ser seu destino. Quando Jesus estava na cruz, nas 3 horas de trevas, ele experimentou a separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele grito não foi teatral, não foi exagerado. Foi o Filho de Deus experimentando, em essência concentrada, a realidade da separação de Deus, a própria essência do inferno. Ele fez isso para que você não precisasse experimentar isso por toda a eternidade. Ele tomou sobre si o julgamento que pertencia ao diabo e a todos que seguem o caminho dele. Então, na ressurreição, Jesus provou que tinha poder sobre a morte e o inferno. Ele desceu às partes mais baixas da terra, proclamou sua vitória sobre os poderes das trevas e ressurgiu triunfante. Apocalipse nos diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele conquistou ambos, ele venceu completamente e agora ele oferece essa vitória gratuitamente a qualquer pessoa que a aceite pela fé. A oferta é absolutamente gratuita e absolutamente universal. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Jesus disse. Todos. Não alguns, não os merecedores, não os suficientemente bons. Todos.
Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, proclama a Escritura. Todo aquele, sem exceções baseadas em raça, passado, pecados cometidos ou status social. A porta está aberta. Romanos 10:9 torna isso incrivelmente simples. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não há lista de coisas a fazer, não há penitências a cumprir, não há méritos a acumular. É uma questão de reconhecer sua necessidade, acreditar no que Jesus fez e recebê-lo como Senhor e Salvador. Quando você faz isso, tudo muda instantaneamente. No momento em que você coloca sua fé em Jesus Cristo, você passa da morte para a vida. Você é transferido do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Seus pecados são perdoados, não apenas cobertos, mas completamente removidos, tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, como diz o Salmo 103. Você se torna uma nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Você recebe o Espírito Santo como selo e garantia da sua herança eterna. E aqui está algo maravilhoso. Quando você é salvo por Cristo, o inferno não é mais uma possibilidade para você. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nunca hão de perecer. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus." O destino que foi preparado para o diabo não tem mais reivindicação alguma sobre você. Isso deve nos encher de gratidão profunda. Não fomos criados para o inferno, mas estávamos indo em direção a ele através de nossas escolhas. E Jesus interceptou essa jornada. Ele se colocou entre nós e o destino que escolhemos. Ele pagou um preço infinito para garantir que nenhum ser humano precisa terminar no fogo eterno. Cada vez que pensamos nisso, deveria nos mover à adoração, gratidão e uma paixão ardente por compartilhar essas boas novas. Porque se o inferno não foi feito para nós, mas podemos acabar lá através de nossas escolhas, então há urgência na mensagem do Evangelho. Paulo disse: "Sabendo o temor do Senhor, persuadimos os homens." Ele estava compelido pelo amor de Cristo a proclamar a mensagem de reconciliação. Nós temos um embaixador rogando como se Deus estivesse fazendo o apelo através de nós: reconciliai-vos com Deus. Há pessoas ao seu redor que estão caminhando em direção a um destino que nunca foi planejado para elas. Elas não sabem que há um caminho de escape. Elas não entendem que Deus as ama desesperadamente e providenciou tudo necessário para sua salvação. Elas ouvem vozes que as convencem de que Deus é severo, distante, desinteressado ou que simplesmente não existe. E enquanto isso, estão se aproximando cada vez mais de um fim terrível. Nós que conhecemos a verdade temos uma responsabilidade. Não podemos ficar em silêncio enquanto pessoas vão em direção ao inferno, um lugar que nem mesmo foi feito para elas. Seria como ver alguém caminhando em direção a um precipício no escuro e não gritar um aviso. Seria como ter o antídoto para um veneno e recusar-se a oferecê-lo a alguém que está morrendo. O amor genuíno compele a ação, mas essa ação deve ser motivada pelo amor, não pelo medo ou pela manipulação. Quando compartilhamos o Evangelho, não estamos tentando assustar as pessoas para o reino de Deus. Estamos compartilhando a notícia mais incrível do universo, que o Criador de tudo ama você tanto que se tornou humano, viveu perfeitamente, morreu substitutivamente e ressuscitou triunfantemente para que você possa ter vida eterna. Estamos oferecendo esperança, não ameaças, vida, não morte, céu, não inferno.
E quando as pessoas entendem isso corretamente, que o inferno não foi feito para elas, que Deus fez tudo ao seu alcance para evitar que fossem para lá, que Jesus pagou um preço infinito para abrir outro caminho, a resposta natural é gratidão, amor e entrega. Ninguém é manipulado para o reino. Eles são atraídos pelo amor incansável de Deus, que os persegue até que sejam encontrados. Reflita sobre sua própria vida por um momento. Você entende que não foi criado para o inferno? Você compreende que cada batida do seu coração, cada respiração que você toma, cada novo dia que amanhece, é uma expressão da misericórdia de Deus, estendendo a você mais uma oportunidade de responder ao seu amor. Deus não está tentando afastá-lo. Ele está tentando trazê-lo para perto. Se você ainda não rendeu sua vida a Jesus Cristo, se ainda não colocou sua fé nele como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia da salvação. Não espere. Não presuma que terá outra oportunidade amanhã. A Bíblia nos avisa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando com você agora, atraindo você, convidando você para casa. Responda a esse convite. Não há nada complicado nisso. Você não precisa limpar sua vida primeiro. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor antes de vir a Jesus. Aliás, você não pode se tornar melhor sem Ele. Venha como você está, cansado, quebrado, culpado, confuso, ferido. Venha com todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas dúvidas. Jesus disse: "O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma, sem exceções." Ore agora mesmo, do fundo do seu coração. Não há palavras mágicas, não há fórmula especial. Deus conhece seu coração. Apenas fale com Ele honestamente. Reconheça que você é um pecador que precisa de um Salvador. Acredite que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos. Convide-o para ser o Senhor da sua vida. Entregue-se completamente a Ele. E então, confie que Ele fez exatamente o que prometeu. Ele salvou você. E se você já é um seguidor de Jesus, deixe essa verdade renovar sua gratidão e paixão. Você foi resgatado de um destino que nunca foi planejado para você. Você foi arrancado de um caminho que levava ao fogo eterno preparado para o diabo. Jesus interceptou sua jornada e a redirecionou completamente. Como você pode viver indiferente a isso? Como pode manter isso para si mesmo? Viva com propósito renovado. Cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de glorificar aquele que o salvou. Cada interação com pessoas é uma chance de representar Jesus. Cada conversa é potencialmente uma oportunidade de plantar sementes do Evangelho. Você conhece o segredo que pode mudar destinos eternos. O inferno não foi feito para nós, e Jesus forneceu o caminho completo de escape. Não guarde isso para si. Compartilhe-o com sabedoria, com amor, com ousadia. Ore pelas pessoas em sua vida que ainda não conhecem Jesus. Busque oportunidades de compartilhar sua própria história de como Jesus transformou sua vida. Viva de tal maneira que as pessoas vejam algo diferente em você e queiram saber a razão da esperança que há em você. E quando perguntarem, esteja pronto para falar sobre o amor de Deus. Lembre-se sempre, a história mais poderosa que você pode contar é a sua própria. Você não precisa ser um teólogo treinado ou um pregador eloquente. Você só precisa ser uma testemunha honesta do que Jesus fez por você. Como o homem cego que Jesus curou disse quando questionado: "Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo." Conte sua história, fale sobre como era sua vida antes de conhecer Jesus, como você o encontrou e como sua vida mudou depois. E em tudo isso, mantenha o equilíbrio adequado. Sim, o inferno é real. Sim, é eterno. Sim, é terrível além da compreensão. Mas não foi feito para você, e ninguém precisa ir para lá.
O Evangelho é fundamentalmente boas novas, não ameaças. É sobre vida abundante, não apenas evitar a morte. É sobre conhecer e amar o Deus do universo, não apenas escapar do julgamento. Quando você apresenta o Evangelho com esse equilíbrio, ele ressoa de maneiras profundas nos corações das pessoas. Viva na liberdade desta verdade. Você não está mais sob condenação. Você não precisa viver com medo do julgamento. Jesus já levou seu julgamento. O inferno não tem mais reivindicação sobre você. Você é filho ou filha do Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Seu futuro é glorioso, eterno, cheio de alegria inexprimível. Esse é o destino que foi planejado para você desde antes da fundação do mundo. Caminhe na confiança dessa verdade. Quando Satanás tentar acusá-lo, lembre-se, o inferno foi preparado para ele, não para você. Quando você cair em pecado, e todos caímos, não se desespere como se tivesse perdido sua salvação. Confesse, arrependa-se, receba o perdão que já foi comprado e pago, e siga em frente. Sua salvação não depende da sua perfeição, mas da perfeição de Jesus, creditada a você pela fé. Viva como alguém que foi resgatado, porque você foi. Viva como alguém profundamente amado, porque você é. Viva como alguém com um futuro glorioso garantido, porque você tem. E deixe essa realidade transformar não apenas seu destino eterno, mas sua vida diária aqui e agora. O mesmo Jesus que garantiu que você não irá para o inferno, também quer estar intimamente envolvido em cada detalhe da sua vida hoje. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. O inferno é real, mas não foi feito para você. Deus amou você tanto que deu tudo para garantir que você não precisasse ir para lá. Jesus já fez tudo o que era necessário. A porta está aberta, o convite está estendido, a graça está disponível. Tudo o que resta é você responder. E ao responder, você descobre que foi criado para algo infinitamente melhor do que poderia imaginar. Comunhão eterna com o Criador que o ama com amor eterno.